Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, a nossa aula de história de hoje vai ser sobre o Renascimento na Idade Moderna. Vamos conosco nessa grande aventura. O que significa renascimento? Bom, a palavra renascimento vem de renascer, ressurgir. Isso significa que era algo que já existia, deixou de existir por um tempo e voltou a ressurgir no mundo. Então, o renascimento que nós vamos tratar é o renascimento de algumas práticas dos seres humanos, algumas formas de se pensar que existia na antiguidade, na Idade Média deixou de ser praticado e volta a ser praticado na Idade Moderna. Por isso que há uma grande contraposição, uma oposição entre Idade Média e Idade Moderna. A Idade Média, ela foi caracterizada por alguns historiadores como a Idade da Escuridão ou a Idade das Trevas, porque tinha poucas práticas culturais, não tinha desenvolvimento artístico, não tinha desenvolvimento urbano e nem comercial. Lembrando que na Idade Média a população vivia toda dentro dos feudos, dependente dos senhores feudais, aquelas grandes fazendas agrícolas. E na Idade Moderna, no finalzinho da Idade Média, começo da Idade Moderna, essas formas de se viver, essas práticas econômicas e até mesmo a estrutura política vai se modificar e vai ressurgir coisas que se praticavam lá na antiguidade, como governos de reis, que a gente falou em aulas passadas, né? Sobre o fortalecimento do poder do rei, que o rei se torna absolutista na Idade Moderna. Outras coisas que vão ressurgir também é a cidade, o comércio, enfim. Então, o renascimento na Idade Moderna é caracterizado pelo ressurgimento de coisas que se praticavam na antiguidade, pararam de ser praticadas na Idade Média e volta a surgir e ser praticado na Idade Moderna. O renascimento urbano e comercial é uma característica típica e concreta da Idade Moderna. Surgiram pequenas vilas em torno dos castelos dos senhores feudais. Então, nas proximidades dos antigos feudos, começaram a surgir vilas, que eram chamadas de burgos. Posteriormente, essas vilas foram crescendo e se tornaram as cidades, ou seja, os centros urbanos. Também nessa localidade surgiu uma nova classe social, chamada de burguesia. Por que burguesia? Porque é a população que vai morar nos burgos, ou seja, nessas pequenas vilas. E o que essa burguesia fazia? Como que ela fazia para sobreviver? Ela tinha uma atividade comercial. O que isso significa? Eles trocavam mercadorias. A burguesia era uma parte da sociedade que viajava, que conhecia outros territórios, né? Iam para o Oriente, buscavam mercadorias de lá, traziam para a Europa e ali faziam trocas comerciais com as populações que ali viviam. Então, é uma classe social muito importante que vai surgir nesse momento, a burguesia, através da sua atividade comercial, que são as trocas de mercadorias. As características principais do Renascimento são o antropocentrismo, o hedonismo, o otimismo, o individualismo e o racionalismo. Vamos entender um pouquinho cada uma delas? Bom, a palavrinha antropocentrismo significa o homem no centro do conhecimento, ou seja, o homem no centro de todas as coisas. Por que significa isso? Porque a palavrinha antropo significa homem ou ser humano. E centrismo significa centro. Então, antropocentrismo significa o homem no centro. No centro do quê? No centro do conhecimento, no centro das descobertas, das inovações que estão acontecendo nessa idade moderna. O hedonismo é uma outra característica do Renascimento, que busca valorizar a beleza do corpo humano e as realizações dos seres humanos. Então, na Idade Média, o corpo era considerado como fonte de pecado, ou seja, era coisa descartada, era coisa desprezível, porque a Igreja Católica falava sobre isso. A partir da Idade Moderna, com essas características do Renascimento, começa a surgir o que? A valorização da beleza do corpo humano.
Por isso que foi nesse momento em que vários artistas criaram obras e esculturas e pinturas muito lindas retratando o corpo humano. Outra característica importante do Renascimento é o otimismo, que nada mais é do que buscar entender o mundo de uma perspectiva boa, enxergar o mundo de uma forma prática, de uma forma positiva, né? Bem diferente das visões catastróficas, né, e pessimistas que tinha na Idade Média. O individualismo também é uma característica muito importante, porque, assim como o antropocentrismo, valoriza o que é o ser humano. E o que se está valorizando no ser humano? A vontade individual, por isso, individualismo. Ou seja, a vontade de cada indivíduo não deve estar subjugada, ou seja, subordinada à vontade do coletivo. Cada pessoa tem um desejo, tem uma expectativa, tem uma vontade, e isso deve ser respeitado e valorizado. E por último, mas não menos importante, o racionalismo, que é o uso da razão, ou seja, do raciocínio, da mente, do conhecimento do ser humano, para se chegar às informações e ao conhecimento. Então, buscar provar o porquê das coisas, buscar provar por que chove, né? Porque antes todas as respostas eram estabelecidas pela Igreja Católica. Ela falava e determinava o que era verdade e o que era mentira, o que as pessoas deveriam ou não fazer. A partir da Idade Moderna, com o Renascimento, nós temos um movimento de transformação, colocando o ser humano no centro de todas as coisas e colocando ele como o autor do conhecimento, buscando as verdades, através de estudo, através de investigações científicas. Bom, pessoal, por hoje é só, mas nas próximas aulas falaremos muito mais informações e artistas e cientistas desse período da Idade Moderna, ok? Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Obrigada a todos e ótimos estudos!